Então, eu fiz um vídeo aqui anteriormente explicando as minhas fontes de renda e eu havia mencionado que uma fonte bem interessante que qualquer pessoa aí pode fazer seria a da revenda de produtos. Pode ser eletrônicos, pode ser móveis, pode ser um monte de coisa. Mas no meu caso aqui especificamente, eu trabalho com revenda de hardwares de informática, que são peças, ou computadores, PCs gamer ou PCs de trabalho, e também peças para esses computadores. E eventualmente também trabalho com videogames e notebooks, que são, ao meu ver, os tipos de revenda que mais dão retorno. E o que acontece? Deixa eu só fechar isso aqui. Ah, meu Deus, gente, o que está acontecendo aqui? Aí. Bom, então, eu vou dar alguns exemplos, alguns insights aqui para você, para mostrar que realmente é um nicho, são nichos aqui bem interessantes de revenda, que você não vai investir tanto tempo e vai ter um retorno bem legal. E pode ser de início uma renda extra e depois, quem sabe, até tua renda principal. Hoje em dia, com as IAs e tudo mais, aqui fica facilitado também para quem não tem tanto conhecimento na área, né? Evidentemente, se você nunca mexeu com isso, pode ser um pouco intimidador no início, mas eu garanto para vocês que não é nada difícil. Agora, por exemplo, eu vou dar umas ideias aqui para vocês do que realmente é interessante. De alguns anúncios meus aqui, por exemplo, que eu fiz no Facebook Marketplace, que é onde eu faço as vendas. E geralmente é no próprio Marketplace do Facebook que eu consigo os produtos, tá? O que exigirá de você? Um pouquinho de tempo, de vez em quando, você ficar de olho nos marketplaces para conseguir produtos em preços bons, né? Na baixa, pegar produtos com baixíssimos preços ou preços baixos que você consiga ter uma margem. E depois você vai dar um trato nesse produto. Às vezes você nem vai precisar mexer em muita coisa. Por exemplo, se você pega um notebook como este aqui, que é o primeiro da minha lista, talvez a foto não apareça muito boa aí, eu coloco na edição. Mas é um notebook que está em estado de novo, basicamente. E eu anunciei aqui, ele está formatado. A única coisa que eu precisei fazer nesse notebook aqui foi formatar, porque limpinho ele já estava. Alguns modelos talvez venham um pouco empoeirados, um pouco sujinhos, e você vai limpar. É basicamente o que você vai fazer e vai formatar ele, no caso do notebook, né? E essa aqui é uma configuração bem legal, um Core i3 de 11ª geração, já é mais recente. Eu estou dando preferência de pegar esses notebooks mais recentes, modelos mais novos, que tem uma margem geralmente melhor de ganho aqui na revenda, mas você pode trabalhar com modelos bem mais baratos, que provavelmente vão ter algum detalhe, notebooks mais velhos vão ter detalhes, mas aí você vende mais barato, vai ter uma revenda, tipo, um retorno um pouco menor, digamos assim, uma margem um pouco menor, mas vão ser até mais fáceis de vender. Porque geralmente o pessoal procura coisa barata nos marketplaces. Então, se você conseguir produtos baratos, revendendo barato também, a margem é menor, mas você vende mais rápido. Aqui, mas no meu caso, que eu prefiro trabalhar com notebooks mais novos, então vai ser um pouquinho mais demorado a venda. Porém, são equipamentos que não vão dar problema, geralmente estão em perfeito estado, perfeita conservação, então eu gosto de trabalhar com esses produtos mais novos. E como eu estou mostrando aqui para vocês, eu só precisei formatar. A única coisa que eu precisei fazer, que é uma coisa muito simples, você pode aprender facilmente aí na internet. Inclusive no meu canal, tá, que eu vou deixar aí na descrição, o canal principal, que é o Lucas Olitec, onde eu só posto vídeo de informática, eu ensino diversos vídeos lá só ensinando a formatar, ensinando a instalar o sistema. Você pode aprender acessando ali o meu canal, que vai ser bem simples, tá? E então eu só precisei fazer isso. Quanto que eu paguei nesse notebook? Eu paguei R$ 500 nesse notebook. Só tinha um detalhe: ele não tinha o carregador original. Então, o que acontece? Ele estava com um paralelo. O paralelo estava funcionando, porém estava com adaptador ali no pino. E aí o que acontece? Para eu poder fazer uma revenda mais garantida e até para preservar eventuais problemas, me preservar, digamos assim, porque um carregador incorreto pode trazer problema de funcionamento no aparelho. Então, eu tive que investir aqui num carregador novo.
Carregador novo na faixa de R$ 80. De 80 a R$ 100, tá? Depende aí de onde você pega e da qualidade ali da construção. Então vamos arredondar ali para 600, então. 500 do produto e mais 100 ali do carregador. Então se eu vender esse notebook por 1.200, que é o preço anunciado, não é necessariamente o preço que eu vou vender, porque sempre vai surgir outras ofertas menores que essa. Mas vamos dizer ali que na pior das hipóteses eu venda por R$ 1.000. É uma margem até que bem interessante, digamos assim. Não é a melhor de todas, mas provavelmente vai permitir que eu venda ele mais rápido. Então, eu estou dando uma ideia para vocês, tá? Então, você investiu 600 no total, só precisou formatar e comprar a fonte e você vai ganhar R$ 400. Como eu falei, não é o melhor dos casos. Tem situações bem melhores aqui no mercado de hardware e no mercado de eletrônicos, principalmente videogames e notebooks e computadores. Mas na verdade, depende muito das negociações. O que às vezes pode fazer eu ganhar mais? Como eu poderia ganhar mais com esse notebook? É aquela questão dos BRICS. O que eu recomendo? Eu não recomendo você trocar um produto por outro. Assim, ó, a pessoa, por exemplo, tem lá, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa lá tem um iPhone, alguma coisa que tem um valor parecido com esse. Não recomendo que você troque uma coisa por outra, simplesmente assim. O que eu recomendaria, se você quiser trabalhar com uma espécie de brick, que seria aquela troca, seria apenas pegar outro produto como parte do pagamento e o restante em dinheiro. Porque assim você consegue agregar um pouquinho mais de valor, já que você vai ter que fazer duas vendas, né? Vamos dizer que eu pegue algum produto como entrada aqui nesse notebook. Vamos dizer, vou dar um exemplo, um Play 4. Um Play 4 atualmente, a gente está vendendo no mercado de usados na faixa de R$ 1.000. Tá? Até tenho, acho que um anúncio aqui, ó. Eu tenho esse Play 4 aqui na faixa aqui de R$ 1.000. 1.099 é anunciado, mas vamos dizer que eu venda por 1.000, né? Ele não acompanha jogos aqui nesse anúncio. Mas vamos dizer que eu venda por 1.000. Então, vou jogar para 1.000, um Play 4. Então, eu poderia pegar um Play 4 nesse notebook? Poderia, mas não de mano, como dizem, né? Eu teria que pegar como uma parte do valor e aí mais uma parte em dinheiro. Eu poderia, por exemplo, pegar o Play 4 mais R$ 300. Na hipótese de que esse Play 4 não tenha jogos e tenha só um controle, tá? Estou dando um exemplo aqui bem por baixo. Então, aí eu ainda poderia vender esse Play 4 por R$ 1.000, vamos dizer, e ainda mais os 300 que eu peguei em dinheiro no negócio. Então, esse Play 4, após eu fazer a venda desse notebook, que eu peguei o Play 4 como entrada, mais os R$ 300, e vendendo esse Play 4 depois por R$ 1.000, eu teria então 1.300. Seria mais do que os 1.200 no qual eu anunciei aqui o notebook inicialmente. Então, nesse caso, compensou, porque você pegou um outro equipamento, mas a soma dos dois vendidos deu mais do que de um vendido. E nesse caso do exemplo que eu dei aqui, ainda ficou ruim, porque ficou só R$ 100 acima do preço que eu inicialmente gostaria de ter recebido no notebook. Teria que ser mais, né? Mas isso é só um exemplo, tá? Eu estou dando exemplo que você, quando for pegar algum produto no negócio, na revenda desse segundo produto, nesse produto que você pegou no negócio, tem que compensar bem mais do que o valor que você estava pedindo inicialmente, claro. Isso acontece muito, eu faço muito isso com computadores. Eu geralmente pego notebooks, PlayStation 4 e até PlayStation 5 nos PCs, porque os PCs geralmente eles extrapolam essas faixas de preços menores aí. Na verdade, atualmente, os computadores que eu monto sempre acima de 2.000 para cima, tá? Isso só o computador, sem periféricos. Então, eu pego os PlayStations geralmente nessa faixa de R$ 1.000 como uma entrada. Poderia pegar também notebooks melhores ali na faixa também dos R$ 1.000, depende muito da configuração, como entrada nesses PCs. Aí facilita a tua venda, né? Mas você ganha mais. Então, por exemplo, nesse computador que eu tenho anunciado aqui, por 4.200, eu poderia pegar um PlayStation como entrada por entrada de 1.000 ali, digamos. E aí eu venderia
por 3.200 mais o PlayStation que a pessoa vai me dar. Só que aí quando eu for revender o PlayStation, eu posso vender ele um pouquinho mais caro, caso ele tenha algum jogo, alguma coisa assim, ou até por um pouquinho menos, mas vai facilitar essa venda de 4.200, tá? É isso que eu quero dizer. Às vezes, em produtos mais caros, até você não precisa ganhar mais. Mas o fato de facilitar a venda, pelo fato de a pessoa dar um produto de entrada ali, facilita, né? Agiliza a tua venda. Então só isso já compensaria, de fato. Agora, existe duas formas de você vender um PC, revender, no caso, um PC gamer, que seria você comprando todas as peças do PC gamer e montando ele. Nesse caso, eu recomendo que faça um misto de peças novas e peças usadas para você conseguir um preço bem bacana, porque na revenda o que vai definir a sua venda seria o preço. Tem que ser um preço competitivo. E aí o compensaria, ficaria mais fácil montar uma máquina mais em conta com peças mistas. Então você teria que se utilizar do próprio marketplaces, né? Você teria que pesquisar aí por peças no marketplace, comprar peças no marketplaces. Deixa eu ver aqui, por exemplo, kit placa-mãe. Vai encontrar diversas opções aí no marketplace. E algumas peças você pode comprar em promoções aí do Kabum, Pichau, Terabyte. No final das contas, você vai ter um montante total e o custo total dessa máquina. E você vai vender um pouquinho mais caro, obviamente, tirando ali a sua margem de lucro. Mas também existe a possibilidade de você comprar a máquina já montada. Tem muita gente que vende até bem barato computadores aí. Às vezes a pessoa quer fazer a troca ou comprar outra coisa, ou às vezes está se desfazendo porque não usa. Então, aí você pode pesquisar também no marketplace, aí local, opções aí de compra, tá? Mas essencialmente você tem que procurar de particulares para você conseguir o menor preço possível para você ter a margem da revenda. E nesse caso, mas mesmo assim, mesmo no caso que você vai comprar montado, não quer dizer que você não vai ter que mexer. Quando você comprar, eu vou ver se eu pego um anúncio aqui. Vamos pegar esse aqui de 1.200, tá? Esse computador tem pouquíssima informação aqui dentro. É interessante você tirar todas as informações possíveis com o vendedor, como por exemplo configuração, estado de funcionamento, para checar que está tudo certo. Ó, um computador de R$ 1.000 aqui também, ó, geralmente, cara, aqui até colocou no print aqui da foto a configuração, tá? Mas geralmente quando você comprar um computador usado, para revender, o que eu recomendaria no mínimo? Ou você fazer o desmonte dele, fazer aquela revisão geral no sentido de limpeza, dar aquela geralzona mesmo, tá? Tirar o pó principalmente o mais grosso, porque como que você vai agregar mais valor, às vezes, numa máquina que você comprou barata, justamente por ter aquela carência de manutenção? Como que você vai agregar valor? Você vai dar um trato, fazer uma geral, uma limpeza fortíssima nessa máquina, para que ela fique quase como estado de novo. Eu até recomendo, se você for pegar computadores para revender, você pegar e trocar o gabinete. Que o gabinete, em alguns casos, depois de mais velho, já tem algum traço de ferrugem, algum início ali de amassado ou de ferrugem, às vezes riscado, algum desgaste, às vezes o gabinete tem. E aí você pega um gabinete novo, faz uma limpeza em todas as peças, né, dá um trato em todas as peças ali, e aí você monta nesse gabinete novo e essa máquina vai ficar como nova, tá? Basicamente vai ficar como nova. E isso vai agregar muito valor e você consegue ganhar uma margem maior ali na revenda. Às vezes você pegou uma máquina bem barata só porque ela estava bem descuidadinha, bem sujinha, empoeirada, e você dá esse trato, trocou o gabinete, colocou um gabinete mais bonito, que é o que às vezes chama mais atenção. Às vezes não é nem a configuração tanto. Claro que eu recomendo pegar configurações mais recentes, melhores, que vão rodar os jogos e programas mais recentes, mas tem que chamar atenção visualmente.
É basicamente mais o visual que vai chamar a atenção do anúncio e mais cliques no anúncio, mais chance para você vender. Perfeito? Então, trocando o gabinete por um mais novo ou mais bonito, principalmente, e dando um trato na limpeza, uma geralzona, uma manutenção ali preventiva nas peças. Caso e uma checagem geral para ver se tem alguma peça, algum detalhe para você estar corrigindo isso, tá? Formatando também, né, dando uma checada no sistema, principalmente formatar é uma coisa básica, provavelmente você vai ter que fazer em todos os equipamentos, notebooks ou computadores que você estiver pegando, a formatação é a coisa mais, frequente e rotineira que você vai ter que estar fazendo. Daí a limpeza. Ó, por exemplo, esse aqui, tudo bem que ele tá um precinho bem mais caro, não teria uma margem para revenda, mas vamos dizer que se o computador tivesse bem mais barato, tá? E vamos dizer que tivesse R$ 1.000. Eu peguei um exemplo aqui de um cliente, essa semana chegou para mim, ele comprou uma configuração até bem parecida com essa aqui, só que era 16 gigabytes de RAM, mas a configuração boa. Acho que era um Ryzen 5 de quarta geração, 4100, a placa de vídeo acho que era uma RX, parecida com essa aqui, só que eu acho que era de 4 gigabytes, tá? 16 de RAM e tal. Parecido com esse o gabinete também, legalzinho. Só que tava bem só que a única coisa que tava, acho que faltando ali era o sistema, que tava muito lento, tava com HD. Aí o que que ele fez? Ele comprou esse computador por R$ 1.000, ele investiu no SSD e ele trouxe para mim fazer o serviço aqui. Para eu fazer o serviço aqui de instalação do SSD novo e a instalação do sistema e mais uma checada ali no se estava tudo ok. Então, ele ainda investiu numa máquina, investiu aqui comigo para fazer o serviço e ele ia revender ali por 2.000 por aí, não sei quanto exatamente que ele ia fazer, mas ele ia revender e ainda ia sair com lucro, mesmo terceirizando aqui a parte da manutenção. É por isso que eu até vou oferecer aqui para vocês e recomendar, se você não tem muita afinidade com se você não tem muita afinidade aqui com montagem e você quer aprender tudo, para você mesmo fazer suas manutenções aí, limpeza ou as montagens, eu tenho um curso aqui bem completo mesmo, inclusive ele já está com mais de 60 aulas e ele no total aqui são mais de 8 horas de aula, sobre tudo sobre montagem e manutenção de PCs gamer. Cursinho que eu já tenho faz tempo, ele já tem aí mais de 70 alunos e a nota aqui de 5 estrelas do Udemy, ele está com 4.8. Porém aqui no Udemy eu não consigo fazer o menor preço possível. Por isso eu disponibilizei esse mesmo curso, né, de montagem aqui na QIFI. É o mesmo curso, com as mesmas aulas, só que aqui pela plataforma da QIFI eu consigo um precinho bem diferenciado. E então eu vou deixar aqui na descrição para vocês que querem se aprimorar aqui na montagem, né? Na montagem, manutenção de PCs. Vai ensinar todo o elementar aqui e com diferentes exemplos para vocês ficarem aí craques no na montagem. Porque, como eu falei, essa revenda, trabalho de revenda com hardware, peças, é bem lucrativo. Então é mais uma fonte de renda que você pode estar tendo, mais uma renda extra aí, quem sabe, para você estar adicionando no teu portfólio de rendas. O que eu recomendo e já falei lá no meu vídeo sobre minhas fontes de renda, é que você tem que ter diversas fontes de renda, você não pode depender de uma coisa. Às vezes, tem meses que não está bom a revenda, mas aí eu tenho outras fontes. E às vezes o teu trabalho não está rendendo tanto, mas você precisa ter outras fontes para agregar e somar ali e você não ficar dependente de uma coisa só, né? E principalmente se as tuas rendas são variáveis, porque aqui vai ser uma outra fonte variável, né? Que você vai ter. Então, com a ideia que você vai fazer a montagem ou vai fazer a compra do PC montado, independente, você vai estar fazendo com que esse PC agregue valor. Então, a forma mais legal ali que eu falei é você trocando esse gabinete quando você pega montado e colocando um gabinete novo ali, vai deixar o computador com cara de novo, mesmo as peças já sendo usadas. De toda forma, se você for montar peça a peça, né, vai comprar peça por peça, as peças que eu recomendo que você pegue sempre novas são as fontes,
As fontes eu sempre recomendo que você pegue novo, tá? E porque a fonte, às vezes a gente não sabe, né, exatamente quanto tempo ela tem. E a fonte, geralmente, eu recomendo que pegue novo, porque é um componente que alimenta todas as peças. Então, ela diminui a possibilidade dessa máquina que você vai revender dar problema precoce, às vezes, né? A gente quer evitar ao máximo que o computador dê problema e que o cliente, nosso cliente, no caso, tenha qualquer tipo de problema ou dor de cabeça. Então, a gente vai deixar essa máquina 100% mesmo. Outra coisa, quem sabe, dependendo também, você vai ter que testar para ver se está legal, é o SSD. Caso esse computador não tenha SSD ainda, o que eu recomendo é que você coloque pelo menos um SSD pro sistema operacional. Vamos dizer que o computador tenha lá 1 TB de armazenamento. É legal a quantidade de armazenamento, mas geralmente Windows 10, Windows 11 ficam bem pesados, lentos com HD. Acho que são sistemas que não foram feitos para funcionarem ali com HD. Eles funcionam melhor com SSD. Então, no mínimo ali, um SSD de 250 GB é bom você colocar nessas máquinas, né, para pôr o sistema operacional, pelo menos, né, e os principais programas ali. Aí você pode ter o HD como armazenamento secundário para a pessoa instalar os jogos mais pesados, maiores, né? E outras coisas ali, armazenar fotos, imagens, vídeos, mas o SD mais só para o sistema para ficar mais agilizado, inicialização, abertura dos programas e por aí vai. Tá, mas vamos dizer que você não entende muito aí de configuração de computador. Como é que você vai saber se essa configuração é boa ou não é? Basicamente, você vai ter que pelo menos saber um pouquinho de jogos, né, de games. E alguns programas, quem sabe ali, os principais programas que as pessoas usam, por exemplo, editor de vídeo, que nem as pessoas que vão comprar um PC gamer nem sempre vão usar só para jogar. A maioria dos casos elas vão usar para trabalhar e para estudar. E nesses casos elas vão usar programas que às vezes são pesados e exigem também uma configuração legal. Então eu recomendo que você venha aqui no Google e coloque lá principais jogos da atualidade, lançamentos. Eu vou dizer lançamentos, né? E agora o Google mesmo vai mostrar aqui os resultados. Por exemplo, ele vai dizer aqui os principais jogos. Só que deixa eu especificar aqui PC. Para PC. Então, principais jogos da atualidade, lançamentos PC. Eu vou pegar esse 007, que eu acho que é o último que saiu, se eu não me engano agora, bem recente. E aí a gente vai colocar o nome dele, PC configuração. Aliás, requisitos, PC requisitos. Tá? Ele vai mostrar os requisitos para a gente, é mais ou menos a configuração que a gente precisaria. Mas geralmente a gente não vai pesquisar computador no marketplace pela configuração. Então é mais fácil a gente fazer o seguinte: vamos dizer que eu me interessei por um PC. Deixa eu colocar na faixa de preço de 1.000. Ver se eu acho alguma coisa de R$ 1.000 aqui. Eu vou desconsiderar o preço desse computador, tá? Porque provavelmente não é o melhor dos preços. Mas eu encontrei pelo menos um anúncio aqui que mostra a configuração. E é isso que a gente quer aprender aqui. Se essa configuração atenderia àquele jogo lá que a gente mencionou, 007, First Night. Então eu vou pegar e copiar a configuração que está no anúncio aqui. Eu vou lá no Google e eu coloco assim: 007 First Night roda na configuração. Eu coloco a configuração lá. Eu posso usar o ChatGPT também, tá? Nada me impede de usar o ChatGPT também para perguntar. Então eu só fiz isso. Eu copiei lá a configuração e perguntei aqui se roda. E aqui ele está dizendo que esse i7 4770 aqui, acho que ele 71 ele colocou errado, deve ser o 4770. E aqui ele diz que. Qual que é o veredito? Ele roda, tá? Nessa configuração, mas diz aqui que no baixo, tá?
Porque esse processador especificamente, ele fica abaixo aqui do requisito, que é o Intel i5 de 9500, é nona geração, esse 5. Esse 7 é de quarta geração, ele está explicando, né? E caso, o bom aqui da inteligência do Google é que você pode perguntar, mas por que que não roda? O que que eu posso fazer para melhorar, por exemplo? O que eu posso fazer para melhorar essa configuração? Então eu perguntei aqui e ele vai me dar alguma ideia. No caso aqui, não tem muito para onde correr. Você vai ter que trocar a placa-mãe, né? Para uma placa-mãe mais recente com um processador mais recente também. Então o próprio Google, com a inteligência dele aqui, já vai me ajudar. Ou se fosse o ChatGPT também, a mesma coisa. Tá. Acho que o melhor desse PC aqui seria a placa de vídeo, né? Ainda é boa para jogar em 1080, né? 1660 Ti. Então, ele já disse, então não é o ideal, tá? Então, se tivesse uma lista de mais jogos que eu quisesse rodar com essa configuração, provavelmente ele seria abaixo do requisito para a maioria dos jogos do lançamento, tá? Então eu teria que pegar um outro computador se eu quisesse rodar jogos mais recentes. Ou seja, e ainda mais por esse preço, talvez não compensa, não. Provavelmente não compense, a não ser que seja muito específico o uso. Mas para revenda a gente quer que ele seja mais abrangente possível, que rode a maior quantidade de jogos possíveis. Aqui eu achei um outro exemplo de uma configuração bem superior. Na verdade, bem superior. Eu digo melhor do que aquela um pouco. O i7 é o mesmo caso, só que ele tá bem mais barato. Mas aí tem um detalhezinho bem importante, que a placa de vídeo tá com problema. Vai ter situações, assim, muitos casos de computadores que você pode estar ganhando uma boa margem na revenda, porque eles vão estar com algum defeito, tá? E aí custa você analisar para você ver se a substituição daquela peça em específico, com o custo, né, que vai ter nessa substituição, nesse reparo, então, vai compensar, né, vai ter uma margem boa ali para você fazer esse reparo, fazer essa correção e ali sobrar uma margem para você revender, né? Então vai ter muitos casos assim, como nesse exemplo, que você vai ter um computador com algum defeito específico, seja a placa de vídeo, seja SSD, seja a fonte, e aí você vai analisar se o custo daquele reparo ainda vai te dar uma margem maior ali para você estar te revendendo, né? Mas, que nem eu falei, o que eu recomendo é você verificar se a configuração compensaria. Como eu falei, nesse caso é o mesmo caso do anterior, ele é um i7 de terceira geração, não vai dar diferença de quarta, basicamente nenhum, pouca diferença. Então, eu, por exemplo, não estou mais trabalhando com esses Intéis de sétima geração para baixo, tá? Eu trabalho só com Intel de oitava para cima, na verdade. Dou preferência para esses computadores aí, que já vão ter um bom desempenho nos jogos mais recentes. E se for da linha Ryzen, o bacana da linha Ryzen da série M4 é que, mesmo que ele seja um Ryzen ali de primeira geração, Ryzen 5 de primeira, segunda, terceira, a maioria das placas-mães ali permite o upgrade para os Ryzen de quinta geração, que já são os, digamos assim, mais adequados, assim, como requisitos mínimos ali para os jogos atuais. Então você vai pegar um Ryzen ali 5, o 5600, o 5500, até mesmo os de quarta ali, já dá para começar a jogar e a rodar muita coisa, muitos programas, muitos jogos dos jogos lançamentos, programas aí mais recentes. Bacana, então eu tô fazendo assim. Cabe a você fazer aí uma análise, uma estudada aí nas configurações mais adequadas. Mas, por exemplo, você vai encontrar essas configurações mais antigas por preços bem mais acessíveis do que esses que eu estou mostrando. Só que no momento que eu estou pesquisando aqui, não estou encontrando. Está realmente mais difícil. Se você encontrar barbadas, né, desses computadores mais antigos bem baratinho, aí compensa, em muitos casos vai compensar. Mesmo que ele tenha um defeito ali, você vai trocar aquela peça e ainda vai sair bem barato para você e você vai conseguir revender por um preço acima e tirar ali a sua margem. Agora, obviamente que a barreira de entrada na questão das revendas seria que você tem que ter sim um dinheiro para investir, né? Você não vai montar uma máquina, nem comprar nada ali, seja notebook, seja computador, seja videogame, sem ter uma, um montante ali para começar. Eu sugiro atualmente que você comece ali uns 4, 5 mil reais, e você já consegue ali, dependendo com
que tipo de configuração você quer trabalhar. No meu caso, eu trabalho só com configurações, como eu falei, assim, Intel de 5ª geração para cima. Aliás, de 7ª, 8ª geração para cima. E placas de vídeo ali, geralmente estou trabalhando só com as GTX 1060. Atualmente estou tentando trabalhar só com essas para cima. Porque a 1060 ali da NVIDIA e RX 580 para cima já são placas que, apesar de serem bem de entrada atualmente, já são velhinhas, né? São placas que vão rodar muita coisa atualmente. Então, eu estou trabalhando assim. Só que aí já tem que ter um caixa para você começar maiorzinho. Mas se for trabalhar com equipamentos mais baratos, aqueles mais baratinhos, né, que eu havia mencionado, configurações mais antigas, ou até mesmo computadores e notebooks com um defeitinho você quer arrumar, aí você consegue começar com menos dinheiro. Até com menos, ali, 3 mil, acho que você já consegue começar a encontrar algumas peças, algumas coisas para revenda. Se você for trabalhar com. Você pode vender e revender somente peças também, porque isso tem bastante mercado, tá? Placa de vídeo é o que mais tem procura, tá? E você pode encontrar aí placas de vídeo de tudo que é preço e tal. Vai encontrar muitas que são muitos bem caras, digamos assim, com preço parecido com de novo, com um equipamento novo, daí não compensa. Mas você vai encontrar também opções, pessoas revendendo barato e pessoas vendendo barato porque querem trocar, fazer upgrade, e aí você pode comprar e revender essas peças, dar aquela limpeza, né, aquela geral na placa de vídeo. Isso eu também ensino no meu curso. Então, por isso, pessoal, eu vou deixar na descrição aí para vocês que querem ficar craque aí, tanto na montagem e manutenção desses equipamentos de hardware aí, bacana. Mas, assim, só para finalizar aqui a dica das placas de vídeo, atualmente eu estou trabalhando com isso aqui, ó, 1660. Estou dando preferência no mínimo isso aqui, ó, 1660, tá? A 1660, em alguns casos você encontra na faixa de R$ 600, até menos. Olha aqui, ó, esse aqui, ó, encontrei por, se f- não é na minha localização aqui, é mais longe, mas enfim, a gente encontra sim, nessas faixas. E dá para se revender um pouco mais caro. Não vai ser aquela margem elástica, tá? Mas é um item que vende, tem muita procura. Você vai anunciar e você vai ver que um monte de gente vai entrar em contato. E se você trabalhar naquele esquema de pegar outro produto como entrada, seja outra placa de vídeo ou outro equipamento de hardware, você consegue até aumentar um pouco mais essas margens. Bacana, pessoal? Então é mais ou menos isso. Todas as dúvidas que vocês tiverem, deixem nos comentários aí, tá? Que eu vou estar respondendo aí. Bacana, quem sabe daí eu faço um outro vídeo a partir das dúvidas aí que vocês tiverem, tá? E é mais ou menos isso aí. Provavelmente ficou. Eu fiz sem roteiro isso aqui, mas é só para dar um overview, digamos assim, mais amplo ali sobre a revenda. Pra vocês verem que realmente não tem muito segredo. E é basicamente isso aí. Se inscrevam no canal. É isso aí. Forte abraço.